Oi, gente. A aula de hoje, então, primeiro do quadro, limites e continuidade, tá? Para o cálculo 1. Então, vamos lá. A gente já viu limite em função, já vimos como é que se calcula substituindo, vimos também o limite infinito. Hoje nós vamos ver quando o limite da função, a função sendo contínua ou descontínua, o que acontece, e quando também tem algumas assíntotas, né? Horizontais e verticais, e vamos ver o que se trata. Então, no cálculo e em suas aplicações, é comum estudar o comportamento de uma função, y igual a f de x, quando x está numa vizinhança de um valor a, mesmo que o a, né, não pertença ao domínio, tá? Então, aqui vocês podem ver que está abertinho, que significa que o a, então, não tem valor para essa função, tá bom? Então, a função tem uma vizinhança, tem quem vem antes, tem quem vem depois, mas no ponto exato de A não tem um valor respectivo de L, certo? Bom, continuando. Definição dessa vizinhança, então, nós temos chegando pelo lado esquerdo, que a gente representa por esse A negativo, que seria um pouco antes dos valores de A, e chegando pelo lado direito, A positivo, então, tá? Então, direita e esquerda. E aqui é só a definição de livro, sejam o A pertencente aos reais e, né, a letrinha grega maior que o zero, suficientemente pequeno, dizemos que x está na vizinhança próximo de A se o módulo de x menos A for menor do que o epsilon, tá? O valor A é dito, então, o limite dessa variável x. Notação, x tende a A. Então, 0,999, um exemplo, aproximadamente dá 1. 0,99 tende a 1. Então, ele não é um exato, mas ele se aproxima bastante do 1, ele é quase 1. Então, 1 menos o 0,009 é menor do que o epsilon. Então, seria 0,0001, que é muito pequeno. Então, quando a diferença é muito pequena, a gente assumiria o valor como 1 exato, tá? Então, mais um pouquinho então sobre a definição de vizinhança. No caso de uma variável x, a aproximação do número a pode ser feita de duas formas, a direita e a esquerda, como eu falei para vocês. Então, valores maiores do que a um pouquinho. Exemplo, se o a for 2, os exemplos são de números maiores do que 2. Então, 2,0001, 2,01, 2,1 são todos números maiores, mais próximos de a. Agora, todos os valores maiores de A tem esse sinalzinho aqui, um A positivo, que é um A pela direita. Então, a anotação sempre fica com o A positivo, tá? Tipo elevado ao positivo. E a esquerda, então, o contrário, são os valores menores do que A, tendendo a pela esquerda. Então, ele se aproxima de A, só que pelo lado esquerdo, pelos valores menores, A, né, elevado ao negativo. Aqui nós temos, seja a função menos x mais 4, definida para todo x pertencente aos reais, vamos analisar agora o comportamento da função quando x assume valores próximos de 2. Porém, claro, valores diferentes. Então, quando for 1, menos 1 mais 4, 3. Quando for 1,5, menos 1,5 mais 4, 2,5. E assim sucessivamente. Troquei para 1,7, 1,9, bem próximo de 2. E 1,99, que seria mais próximo ainda de 2. Vai dar 2,01. Começando aqui pelo 3, né? Então, valores maiores. Depois 2,5, 2,3, 2,1 e 2,01, que é à direita, mas um número ainda pequeno, porque 2,01 é um pouquinho mais que 2. Daria 1,99 aqui e aqui 2,01. Então, a diferença é pequena, a tendência final é 2, né? Então, note que a função f de x menos x mais 4, quanto mais aproximamos x do valor 2, as diferenças x menos 2 e f de x menos l se tornam suficientemente pequenas, elas são pequenas demais. Então, elas também ficam próximas de um único valor. Nesse caso, o limite da função com o x tendendo a 2 é igual ao f de 2. Então,
f de 2 significa menos 2 mais 4, que é 2. Então, seria igual a substituir. E a função menos x mais 4, nós sabemos que é uma reta e é uma função contínua. Então, por isso que condiz o f de x com o f de 2, tá? Então, vamos lá. Agora, teorema da existência do limite. Então, dada a função, dizemos que existe o limite quando x tende ao ponto A, se existirem e forem iguais os limites laterais, à direita e à esquerda. Isso é, se o limite à direita e o limite à esquerda der um valor, então o limite da função é aquele valor. Então, se aqui e aqui deu 1, limite na função 1. Se aqui e aqui tiverem valores menos 5, aqui será menos 5, tá bom? Então, o limite só existe se os dois laterais existirem e tiverem a mesma tendência de valor, tá bom? Então, o limite é o conteúdo mais subjetivo do cálculo. Ele tende àquele valor, ele se aproxima desse valor L, mas ele não é esse valor L exatamente, tá bom? O valor L seria a função imagem. Um exemplo aqui, então. Considere a função 2x mais 3, tá? Antes a gente analisou a função menos x mais 4. Vamos lá. Determine caso exista o limite do x tendendo a zero da função. Então, nós temos 0 pela esquerda, 0 pela direita. Analisando, né, 0 pela direita e pela esquerda, nós poderíamos, né, substituir direto por 0 aqui para tentar. 2 vezes 0, 0, mais 3, então, 3. 2 vezes 0, 0, mais 3, 3. Se fosse pela esquerda, é próximo de zero, antes de ser o zero exato. E se for pela direita, é depois do zero, sem considerar o zero exato. Porém, os dois valores aqui se aproximariam. Nós temos uma reta, é algo contínuo. Portanto, a função, então, quando x tende a zero, é 3. Ó, continuidade da reta, a gente pode perceber isso, tá bom? Então, aqui eu poderia jogar valores um pouquinho menor e aqui valores um pouquinho maior. E aí ainda conseguiria achar o 3 como resposta. No cotidiano, nós podemos descrever um fato que ocorre ou ocorreu sem interrupção. Geralmente usamos o termo contínuo, né? Então, medicamento de uso contínuo é algo que não vai ter interrupção. Na matemática, porém, nós usamos a expressão contínua para funções e, nesse caso, a noção é um pouco diferente da usada no cotidiano. Vamos ver por quê. Uma função, então, f de x, ela é dita contínua num ponto A, C e somente C satisfaz 3 condições simultaneamente, então todas as 3 ao mesmo tempo, tá? Primeiro, existe uma função f de A, onde eu substituindo A, ela vai existir a função, vai existir a imagem. Existe o limite de x quando x tende a A, então vai existir. E existe também o limite da função quando x tende a A. O limite vai ser igual, já que ele existe, ele vai ser igual a essa função, A. Então, os dois valores vão ser iguais, vão coincidir. O valor do limite e o valor da função exata. Tá? Isso é bem importante. Continuidade de funções. Intuitivamente, dizemos que uma função é descontínua num ponto A se o seu gráfico tiver salto, degrau ou ruptura ao passar pelo ponto. Então, nós temos o ponto A e a imagem dele, que é o f de A, aquele cálculo da função. Então, aqui, ó, nós temos a função, começou bem, tranquilo, lá no vértice ficou uma bolinha, né? Está aberto, como se não estivesse funcionando naquele ponto, que é o ponto AL. Depois a função continua de novo. Então, nesse sentido, nós dizemos que a função não é contínua, pois não existe um f de A. Eu não consigo calcular um f de A e chegar nesse L, porque aqui a bolinha está aberta, então não existe naquele lugar. Outro exemplo, a função cresceu até o ponto AB, porém ali no ponto AB ele não existe. E no ponto A, f de A, ele existe e aí ele cresceu, tá? Então, aqui também a função não é contínua, pois não existe o limite do x tendendo a A dessa função, certo? Então, são dois exemplos aqui onde a gente retrata
né? Que vai ter esse degrau, esse salto. E ali, então, nesse ponto, o limite não vai existir, tá? Às vezes a função existe, ó, mas o limite não, tá bom? Então, vamos lá pra gente entender melhor daqui a pouquinho outros exemplos. Agora, uma descontinuidade removível. As descontinuidades são criadas a partir da remoção de f de a. Então, aqui nós temos a e o L, né? E aqui nós podemos, então, mover isso para cá. Então, a resposta do A seria a imagem f de A, e não o L, que é o limite, que seria descrever a função, tá? Então, é um ponto diferente, onde, então, nós temos essa bolinha fechada, é onde existe realmente. A bolinha aberta é onde não existe. Agora, uma de salto, ó, continua no mesmo e saltou. O gráfico salta ao passar pelo A. Então, o gráfico estava num movimento, saltou e fez outro movimento. Aqui ele permaneceu igual, tá bom? Então, cuidado só para diferenciar. Agora, uma descontinuidade infinita. Exemplo de um gráfico de vulcão, onde tende a esse A, ó, todos os valores tendem a ele, mas nunca chegam nele. Então, o f de x, ele tende ao infinito, ele vai aumentando y, mas, né, não temos um valor exato. Uma descontinuidade infinita. Assíntota vertical. A reta vertical x igual a A é chamada assíntota vertical, né, do gráfico de uma função y igual a f de x, se o y tende a mais ou menos infinito, quando o x está pela esquerda ou se o x, né, tiver com o valor tendendo à direita, tá? Então, tanto faz, ó. Esquerda, direita. Nós temos os dois lados e ambos lados vão levar essa assíntota vertical e, porém, não passa por esse valor, não passa por esse A nunca. A curva não vai ultrapassar por aqui, ela vai ser infinitamente perto do A e nunca vai chegar no A. Assim como aqui é infinitamente para baixo, para menos infinito, porém nunca vai encostar nessa assíntota vertical, nesse pontilhado que está aqui. Aqui nós temos um outro exemplo, ó, duas curvas, tá? Uma vai para o mais infinito, quando se aproxima do A pela esquerda, e a outra, quando se aproxima do A pela direita, cai para o menos infinito. Então, são duas diferentes, mas aqui nós temos essa assíntota vertical. A assíntota vertical caindo para o menos infinito quando se aproxima do A pela esquerda e indo ao mais infinito quando se aproxima do A pela direita. Então, são duas, né, diferentes curvas aqui. Agora, a assíntota horizontal. Horizontal, então, né, é o horizonte. Então, muda um pouquinho, né, a ideia, ó, é o horizonte. Então, a reta horizontal y igual a L é chamada assíntota horizontal do gráfico de uma função y igual a f de x. Se o y tende a L, quando o x tende a infinito, ou o x vai tender a menos infinito, tá? Então, isso, ó, é uma assíntota. Então, ele vem até aqui, mas daqui ele não passa, ele não vai ultrapassar. Então, vem até o limite, mas do limite também não passa. Sobe até esse limite, desse limite não passa. Vem até o limite, mas dele também não passa, tá? Isso aqui podia ser altura 1, altura 2, enfim, tá? Então, cuidado. Ele não passa por esses valores, é como se ele tivesse uma barreira, tá? Então, não vai ultrapassar. Vamos ver agora em exercício, ó. Um exemplo. Observando o gráfico a seguir, responda o que se pede. Bom, vamos explicar para vocês. Limite quando o x tende a menos 4 pela esquerda. Onde está o menos 4 em x? Está aqui. Menos 4 pela esquerda são as aproximações daqui. Onde dá a imagem do menos 4? No menos 2. Existe algum ponto, alguma bolinha aberta aqui? Alguma impossibilidade? Não, aqui ela é uma reta contínua, para sempre igual. Então, menos 4 pela esquerda, resultado, menos 2. Olha lá, ó, menos 2, tá? Letra B, vamos lá, ó. X tendendo a menos 4 pela direita agora. Então, mesmo menos 4, só que olhando pela direita.
Pela direita, chegando no menos 4, a nossa imagem é menos 2. Também não tem empecilho nenhum. Por isso a resposta lá, menos 2. Se os dois limites laterais, direita e esquerda, são menos 2, significa que o limite no ponto menos 4 resulta menos 2. Esse aqui é a propriedade, tá? Então, é direto lá da propriedade dos limites. Se os limites laterais são iguais e existem, o no ponto existe também e vale aquele valor de limite. E vocês podem perceber que pelo gráfico que é direto igual. F de menos 4, a função menos 4 passa pelo ponto menos 2 em y? Sim, então menos 2 também. Tá bom? Então é isso que tem que olhar. Vamos continuar então. Limite agora de menos 1 pela esquerda, ó, o negativo ali. Menos 1 em x. Pela esquerda são os valores que estão se aproximando por aqui, até chegar no menos 1. Chegou no menos 1 pelos valores à esquerda, o que acontece com a imagem? A imagem é 4. Ela pode estar aberta, mas ela seria 4. Então, o limite, ele se aproxima daquele valor, às vezes não sendo aquele valor. Então, por isso eu posso escrever 4 aqui, tá? Agora, se aproximando pela direita... Gente, aqui eu cometi um equívoco, tá? É mais aqui, tá? Pela direita, a gente vai ter menos 1 pela direita, se aproximando por aqui, nós vamos ter lá o pontinho, ó, 5. Então, por isso, 5. Limites laterais diferentes, o limite no ponto não existe. Por isso que f de x com o x tendendo a menos 1 não existe, tá? Agora, o f de menos 1, se eu substituísse a função por menos 1, onde eu teria o pontinho fechado? 5 de imagem, então permanece o 5, tá bom? Então, cuidado aqui. Agora, quando o 2 é negativo, não, 2 pela esquerda. 2 pela esquerda, nós temos o ponto imagem 2. 2 pela direita, o ponto 2, então 2, 2. Os dois existindo, ponto no local, 2 também, ele existe. F de 2, 2 de novo, que a bolinha fechada tá no 2, tá bom? Bem certinho. Agora o novo ponto 3 pela esquerda, 3 pela direita, aqui de novo, esqueci de pôr mais, e 3. Eu vou arrumar o material antes de mandar para vocês, tá? Então, 3 pela esquerda, tá? Então, 3 pela esquerda, a resposta é menos 3. Então, por isso, menos 3. O 3 pela direita, a resposta é 1. Olha lá, 1. Vindo por aqui, ó, o gráfico crescendo por aqui, chegou em 1 na imagem. Logo no ponto, não existe, porque menos 3 é diferente de 1. Agora, o f de 3, olha como é diferente ainda. O pontinho preto, ele tá existindo aonde? Exatamente em cima do eixo x igual a 3, que é a resposta do y, 0. Então, aqui, ó, f de 3 igual a 0. Aí, a próxima, em x menos 4, o que a gente tem aqui, ó? X menos 4, a função é o quê? Aqui em x menos 4, o que aconteceu com ela? É uma função contínua, nós vimos que todos os pontos aqui deram iguais. Em x igual a menos 1, deu erro, ó. Então, a função é descontínua. E o que aconteceu no menos 1? Uma descontínua de salto. Ó, ela vinha em reta e ela modificou para curva, tá? Em x igual a 2, em x igual a 2, baixou aqui, nós temos valores todos iguais, né? Então, ela é contínua. Em x igual a 3, a função é descontínua. O que aconteceu aqui? Veio em curva e depois reta de novo. Logo, porém, descontínua de salto, tá bom? Então, cuidado, a gente pode observar tudo pelo gráfico. Próxima. Observando o gráfico da função, determine os pontos onde há descontinuidade, o tipo de descontinuidade de cada ponto e onde ocorre a continuidade lateral. Aqui eu coloquei as soluções, ó. Ocorre descontinuidade onde? Onde que não tem? No menos 3 em x, que a bolinha tá aberta. No próprio 0, ó, vocês podem ver que a bolinha tá aberta, né? E ainda a gente tem no 3 positivo, ó. Porque tem o valor indo para o menos infinito e o valor indo para o mais infinito. Então, não é o mesmo. Então, aqui nós temos para
cada lado uma situação diferente. Então, também no 3 positivo. Letra B, né? O tipo de descontinuidade agora em cada ponto. O que acontece? Descontinuidade de ponto ou removível em x menos 3, tá? Então, aqui em x menos 3 é um pontinho só. Então, poderia ser considerado como a descontinuidade de ponto ou removível. Não é de salto. Não pulou para outro lugar. Tá bom? Agora, no zero, é uma descontinuidade de salto. Eu parei lá no ponto 4, né? Zero. E tive que fazer o quê? Passar para o ponto 0, 0. Então, eu estava no ponto 0,4, desculpa, e passei para o 0,0. Isso aqui é um salto, tá bom? Então, descontinuidade de salto em x igual a 0. E no x igual a 3, é uma descontinuidade infinita. Ó. Infinito para o mais infinito. Infinito ao menos infinito. Dois extremos. Então, por isso, descontinuidade infinita. Na C, onde ocorre continuidade lateral, tá? Onde ocorre a continuidade lateral, ou seja, vai continuar para sempre, né? Aquele valor. Então, lá na letra C, ocorre a continuidade lateral esquerda em x igual a 0. O que acontece aqui? Continuidade esquerda do x igual a 0. X igual a 0 lá no ponto 0, 0. À esquerda dele acontece uma continuidade, tá? Então, nós temos o ponto dele aqui e a função toda acontecendo. Então, ocorre a continuidade na lateral esquerda em x igual a 0. Que aqui depois só vai para o infinito, infinito e tem uma assíntota. Para cá, não tem assíntota. Para cá, segue só funções, tá? Pode não ocorrer em alguns pontos, mas não ocorre assíntota. Agora, maiores de 0, ocorre uma assíntota lá no 3, tá bom? Então, onde tem continuidade lateral é nesse lado aqui. E aqui, então, finalizou. E aí, nós vamos para exercícios.